your hands to Him in worship. Lucas foi um médico gentil, único cristão gentil do Novo Testamento. Você vai abrir em Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você acha a referência bíblica, eu quero agradecer nosso cooperador Rinaldo, que Deus possa cada dia abençoar, nosso pastor Paulo, em nome de Jesus, a todos os ministros que estão aqui na minha retaguarda, também o cantor Daniel, cooperador Paulo, da minha própria igreja, do meu ministério, que veio nos honrando aqui. Pastor também Falcão, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Todos se encontraram, amados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse uma da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz, ou repartidor entre vós. E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse: farei isto, e derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para mim muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu quero que nesta noite você repita comigo o versículo, aleluia, 20, parte B do versículo, assim: o que tens preparado, para quem será? Quando completar 3, você vai repetir junto comigo, para você memorizar, aleluia, o tema desta mensagem. 1, 2, 3. O que tens preparado, para quem será? Pode sentar, pode, aleluia, adorar a Deus nessa noite. Queridos irmãos, antes de eu começar a pregar a palavra do Senhor, eu quero agora testemunhar um fato que aconteceu hoje à tarde, às 18h20, aleluia. Eu estava no meu trabalho e o nosso cinegrafista, presbítero Sebastião, que está aqui conosco filmando esta festividade, ele liga para mim dizendo: olha, a minha sogra, e ela tem problema de coração, eu não vou poder filmar
fácil. O Senhor vai fazer o milagre. Quando eu começo a me preocupar, eu descanso no mesmo momento, pois eu creio na promessa do Senhor. Quando depois de 10 minutos ele liga dizendo: olha, missionário, não desceu, eu vou filmar, porque Deus já fez milagre. Se você quer nessa noite que Deus faz milagre, levanta a mão, então eu estou crendo que Deus está nesse negócio. E você que veio aqui, você não veio pascar, você veio adorar o Senhor nosso Deus. Então nesta noite eu te convido para adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não glorifique a Deus de qualquer maneira. Primeiro ouve a palavra, e depois que você comer da palavra do rolo, aí você pode adorar, você pode jurar. Deus também pode te batizar no Espírito Santo. Se você crer, se prepara, porque Deus tem coisas tremendas para fazer neste lugar. Como eu estava orando, buscando a presença do Senhor, Deus me revela, aleluia, este livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Nós lemos aqui sobre uma parábola do rico insensato. Quando nós lemos aqui, da multidão levanta e diz: Senhor, diga para o meu irmão para dividir a herança que ele tem comigo. Jesus se levanta, como sempre foi simples, mas com determínio e propósito. Ele diz: como tu me pôs a mim, como juiz ou como repartidor. Quando eu olho aqui, todo homem, todo ser humano, quando ele tem problema, ele vai até onde? Ele vai até Jesus Cristo. E quando esse homem diz para Jesus Cristo dividir a herança, ele dá uma resposta muito clara e muito concreta no meu coração e no coração da igreja. Ele diz: cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Jesus estava dizendo para a igreja, para nós largar, aleluia, os bens materiais e deixar um pouquinho de lado e se preocupar com a vida espiritual. Eu tenho certeza que quando uma igreja ela vem para adorar, ela entende a palavra, e Deus está dizendo para você nesta noite que o melhor relacionamento é a vida espiritual da igreja. A melhor coisa é quando a igreja se preocupa, aleluia, com a sua intimidade com Deus. Eu tenho certeza que nesta noite você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, Deus realizará, se fosse da vontade do Senhor. Como nós vemos aqui, Deus estava dizendo para nós se conscientizar na vida espiritual. Mas infelizmente eu quero trazer uma verdade aqui. Hoje, nos últimos dias, a igreja de Deus, ela está passando por momentos difíceis. Eu quero, lugar de buscar alma e correr atrás do povo que está nas drogas, um povo da prostituição. Ela está procurando, ele está procurando ser presidente de convenção. Infelizmente, há pastores que hoje, aleluia, ele entrava em beco, ele buscava o desviado, ele buscava as almas, mas hoje não. Hoje só quer ficar sentado no meio da tribuna, dizendo: eu sou pastor, eu faço, eu posso. Mas digo uma coisa: a verdadeira igreja que eu vivo e que eu venho, que eu sirvo nesta noite, é uma igreja primitiva. Que igreja é essa? Igreja primitiva, ela zela com a doutrina. A igreja primitiva ainda há batismo do Espírito Santo, ainda há, aleluia, cura de vida, ainda há paralítico anda. Mas infelizmente tem muita crente hoje que estão convidando no milagre de Deus, mas a igreja primitiva, ela crê no sobrenatural. Como eu já vi em algumas mensagens, eu já preguei, aleluia, pessoas vomitam câncer. Deus nessa noite, amado, quer fazer milagre na tua vida, mas se você tem que crer, glorifica, amado, abre o teu coração, porque Deus quer fazer milagre na tua vida. A melhor coisa que Deus se preocupa é a obediência da igreja. A verdadeira igreja primitiva, ela foge do
do pecado, ela não aceita qualquer proposta, não. A Bíblia diz, querido, a igreja primitiva, ela é obediente à voz de Deus. Infelizmente, dentro da nossa igreja, há muito crente rebelde, há muito jovem que não faz a vontade, além da palavra. Infelizmente, há muitos crentes hoje que não aceitam descer nele. Se você quer cidade, na cidade santa, se você quer ter salvação, você tem que descer. É descer mais um degrau. Você tem que descer. Ei, eu te convido, você daqui no público, a descer mais uma vez. Eu convido você para descer. Ei, querido, a igreja primitiva é assumida. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e no seu tempo ele vos exaltará. Eu quero convidar você. Se você quer ser honrado, levanta a mão aí. Receba a unção. Mas infelizmente a igreja, quando o pastor aleluia se levanta para ensinar, não quer ouvir. Mas nesta noite, crente relaxado, crente vazio, você vai hoje tomar posição de Deus, porque Deus vai te pregar hoje. Ele vai te pregar e te fazer um vaso. Aleluia. Fique sabendo sobre esse tema. Amós capítulo 4, verso 12. Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu tive que estudar a Bíblia Sagrada. E quando eu comecei a estudar sobre preparação, preparação significa separação. Aleluia. Santificar ou se declarar santo. Nenhum crente entrará na cidade santa se não for separado, se não for santificado. Infelizmente tem muito por aí achando que engana o pastor, mas Deus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. E você que está escondendo o pastor, Deus está te vendo. E Deus vai puxar o teu tapete. Igreja preparada, uma igreja que quer a salvação, ela se prepara. Não precisa do pastor, não precisa do profeta falar a verdade. Ele mesmo se coloca de pé, dizendo: Deus, eu preciso santificar, eu preciso buscar. Se você quer nesta noite, amado, toma posse da herança. Você tem que descer, vai descendo aí, vai descendo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, aleluia, eu quero pregar aqui sobre os preparativos espirituais. Quando eu olho a Bíblia, abre Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 21, a Bíblia diz que Êxodo e o povo de Israel viajam 1440 quilômetros a pé. E a Bíblia diz que esta viagem tomou 4 meses. Ouviu bem? 4 meses. Quando ele estava viajando, eles se prepararam, eles tiveram um preparativo espiritual. Uma igreja que quer uma herança da parte de Deus, um reino do céu, ela tem que se preparar. Qual é o tipo de preparação? Eu quero dizer, a primeira coisa é a oração. Infelizmente, tem muitos crentes hoje que não oram mais, espera para o profeta, espera